Guerra Civil é o novo filme da A24 e o filme também mais caro da história da produtora. Ela que é responsável por sucessos como Moonlight, Hereditário, Midsommar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e dentre outras grandes obras, tanto é que conquistou um espaço especial no coração de vários cinéfilos. Mas agora, neste novo filme dirigido e também escrito por Alex Garland, mesmo diretor de Ex Machina, de Aniquilação e também de Man, Faces do Medo, a produtora desembolsou nada mais nada menos do que 50 milhões de dólares, novamente o filme mais caro da A24, e tem um apelativo aqui para o público brasileiro, que é a presença do ator Wagner Moura num dos papéis principais. Mas tudo isso se justifica? O filme é bom no final das contas? Bom, Guerra Civil traz uma história relativamente fácil de ser compreendida, porque ela é um tanto quanto minimalista. A gente tem um cenário onde existe uma guerra civil acontecendo dentro dos Estados Unidos, daí o título da obra, e no caso, o presidente está prestes a cair. Sendo assim, a gente já está naquela derrocada final. Dito isso, a gente acompanha aqui a história de 3 jornalistas que vão fazer a cobertura ali final dessa situação. São jornalistas já especializados em conflitos, não só esse conflito especificamente dentro dos Estados Unidos, mas conflitos armados no geral, tirando ali fotografia, fazendo o registro documental. No caso, os nossos 2 protagonistas, em primeiro lugar, a gente tem a Lee Smith, protagonizada pela Kristen Dunst, que é, digamos assim, a força motriz dessa obra, e o seu companheiro, o Joel, que é companheiro de trabalho, interpretado pelo Wagner Moura. Mas uma nova integrante acaba fazendo parte disso tudo, que é uma nova jornalista, literalmente nova, porque ela tem apenas 23 anos de idade, que embarca nessa jornada com eles. Então é uma espécie de road movie distópico dentro do próprio Estados Unidos, já que a gente percebe ali que tem estados federativos que estão em conflitos, que se associaram ao lado, alguns defendem o presidente, outros não, mas no geral, como eu falei, a história é minimalista, o filme não vai adentrar para dentro desse conflito em si. É mais essa história de perseguir, de entender a jornada pessoal desses personagens. E por que essa jornada pessoal acaba sendo interessante? Porque a gente vê como eles são personagens antagônicos, de certa forma, apesar de serem companheiros de jornada, eles são antagônicos no modo de ser, mas que eles ainda assim possuem, digamos assim, a origem desse modo de ser no mesmo fato, que é essa cobertura jornalística um tanto quanto pesada. Por quê? Se a gente comparar, por exemplo, o personagem da Kristen Dunst com o personagem do Wagner Moura, a personagem da Kristen, a Lee Smith, ela é uma personagem muito mais apática, muito mais fria. Dá pra ver que ela é extremamente traumatizada com as questões que ela já teve que fazer ao longo da vida, com os registros que ela teve que fazer ali. E, inclusive, ela se preocupa em relação a essa nova companheira, a nova jornalista que está com eles, porque ela tem, digamos assim, ainda um resquício de humanidade, de sensibilidade dentro dela, e ela tem medo que a menina vá perder isso ao longo do tempo, com o passar ali da carreira dela. E, em contraposição, o Joel, vivido pelo Wagner Moura, já é um cara mais extrovertido, já é um cara que ele é muito mais emocionado, não dentro necessariamente ali do período de trabalho. Quando eles estão dentro do conflito fazendo os registros, eles fazem o trabalho deles muito bem feito, tomam todos os cuidados necessários, etc. Mas em vários outros momentos, quando a gente precisa ver esse personagem extravasar, colocar as emoções para fora, ele o faz. Só que também mostra como ele é totalmente quebrado em outros sentidos. Ele é um cara nitidamente viciado em álcool, viciado em remédios, para poder suportar tudo isso. Então é curioso como o filme traz, através desses detalhes, minúcias desses personagens. Bem como a gente vai ter aqui um estilo de ação tanto quanto diferente para o público do cinema. Não que seja necessariamente inovador, mas diferente. Já que os personagens aqui, eles não estão efetivamente fazendo parte do conflito. Eles estão ali como um terceiro, registrando esse conflito. Então a gente, como espectador, acaba acompanhando essa perspectiva. A gente não vai ver os personagens trocando tiros ou algo do tipo. A gente vê eles tentando se esconder para conseguir o melhor registro ali da situação, a melhor imagem, a melhor fotografia daquilo. Isso por si só é bem interessante, dá uma dinâmica diferente, de como eu falei, do que a gente está acostumado em ver filmes de guerra, filmes de conflitos, além de que o filme ainda possui vários outros nomes de peso que fazem participações, como por exemplo o Nick Offerman, que faz o presidente, e o Jesse Plemons, que faz uma cena específica, que é uma cena um pouco mais curta, uma passagem rápida ali pelo filme, mas uma passagem extremamente marcante, e que traz ali um personagem que reflete muito bem um país extremamente quebrado, fragmentado, um país que está ali com os nervos à flor da pele, levando pessoas malucas a terem atitudes
nudes muito também dramáticas, muito extremas, e mostra como tudo isso é delicado para quem está tentando sobreviver e fazer um trabalho como um trabalho jornalístico dentro de uma zona de guerra tão, né, impactante. A grande ironia aqui do diretor, do Alex Garland, é trazer esse cenário de guerra para dentro dos Estados Unidos, uma vez que, na maioria das vezes, os Estados Unidos, que é um país extremamente bélico e que se envolve em vários conflitos ao longo de sua história, traz esses conflitos, né, sempre leva esses conflitos para fora do seu território. Os Estados Unidos poucas vezes foi atingido dentro do seu próprio território. A gente tem, né, alguns casos, como 11 de setembro, como Pearl Harbor, mas no geral não tem tanto conflito interno ali, não pelo menos de forma tão escancarada, de forma tão, né, que leve realmente a uma guerra, né, uma guerra ali declarada, com pessoas armadas, enfim. Então, essa é a grande ironia. Como eu falei, a história é mais minimalista e você vai pegando essas questões nos detalhes. A produção do filme ela é bem feita, os efeitos visuais, é aí que a gente vê para onde foi boa parte do dinheiro. Claro, para a contratação desse elenco também, mas no final das contas dá para ver que o filme tem um bom nível de produção, até para poder trazer essas cenas, né, distópicas de guerra e etc. E acaba que o filme ele pode passar uma mensagem, às vezes, que parece ser rasa, mas acredito que é porque o intuito dele não é necessariamente aprofundar nessa guerra civil, e sim mostrar as jornadas dos personagens principais. Então, eu acredito que Guerra Civil é um bom filme. Ele talvez tenha se vendido um pouco errado, porque passa uma imagem meio que de blockbuster, de épico, que efetivamente ele não é. Mas, ainda assim, olhando pelos olhos corretos, olhando com esse olhar de tentar acompanhar a jornada desses personagens, ele é um filme bem legal, bem interessante, que vale a pena ser assistido. E também por causa das atuações, principalmente. A Kristen Dunst está excelente e o Wagner Moura não fica para trás. Ele também está num papel ótimo, talvez o seu papel de mais renome, de mais importância dentro da indústria, né, de Hollywood. Dito isso, vou comentar um pouquinho do final do filme agora, então assista, né, e continue assistindo por sua conta e risco, porque vai ter spoilers. Eu gostei do final do filme porque quando a gente vê ali, né, eles já dentro da Casa Branca, pronto para poder pegar o registro efetivo da morte do presidente, a gente vê a personagem da Lee, né, da Kristen Dunst, a personagem Lee, morrendo. E em contraposição, a gente vê a personagem da Kelly Spain, que é, né, essa jornalista jovem que está acompanhando eles, muito mais preocupada em fazer o registro da morte dela, sendo que, né, a personagem dali era uma grande heroína profissional para ela. Então, né, ali a gente vê realmente a perda da sensibilidade, no sentido, pelo menos, profissional, que é necessário para uma profissão como a dela, naquele momento crítico. O registro documental para ser feito, precisa que seja deixado de lado ali, né, pelo menos durante alguns segundos, emoções, sentimentos, para poder se captar a melhor imagem daquele momento único. Então ali ela estava captando a morte de uma profissional renomada exatamente no seu campo de profissão, no seu campo de batalha. E isso é extremamente significativo, porque mostra uma pessoa que viveu em função daquilo, que se preocupou com a nova geração, de como ela poderia perder a sua humanidade falecendo perante a nova geração que ainda assim também está fazendo esse registro. O que mostra, né, como é uma profissão tanto quanto difícil, uma profissão que acaba exigindo muito de quem está ali, mas também mostra também, de certa forma, um cíclico, né, algo que é cíclico, um ciclo ali da guerra, de conflitos, do registro desses conflitos que acaba sendo uma consequência disso tudo. E por fim, eu gostei bastante ali da última fala, né, do Wagner Moura, uma participação dele ali, né, pedindo uma declaração presente. Afinal, ele perdeu tanto até chegar ali, perdeu companheiros e as pessoas não poderiam ter morrido à toa. Então, quando ele pede uma última declaração e aí é feito um registro dele também ao lado ali dos fuzileiros que também executam o presidente, acabou sendo bem impactante, né, e coroando essa atuação do Wagner Moura. Enfim, Guerra Civil é bem bom, vale a pena ser assistido nos cinemas.